primeiro ano, vocês estão animados para a aula de hoje? Então vamos começar. Eu farei a explicação das páginas 122, 123 e 142 do material complementar. Então acompanhem comigo a leitura e a explicação para vocês fazerem com bastante empenho, autonomia, e eu farei a correção na nossa sala de aula. Combinado? Então acompanhem comigo o exercício 12. Paula pratica muitas atividades na academia. Observe os horários de seus treinos e em seguida responda. Então, o treino de alongamento começa às 7 horas. A aula de yoga, às 8. O treino de musculação, às 9. E a corrida na esteira, às 10. Na letra A, o alongamento é feito antes ou depois da aula de yoga? Então, que horas que começa a aula de yoga? Começa às 8. E o alongamento às 7. Então, o alongamento é antes ou é depois da yoga? Fácil, né? Letra B. O treino de musculação é feito antes ou depois da aula de yoga? Então, vamos observar novamente a aula de yoga. Começa às 8. O treino de musculação às 9. Então, musculação é antes ou é depois da aula de yoga? E na letra C, Paula corre na esteira antes ou depois do treino de musculação? Então, vamos observar o treino de musculação, que é às 9 horas. A corrida na esteira é às 10. Então, corrida na esteira é antes ou depois do treino de musculação? Fácil também, né, primeiro ano? Já na página 123, no exercício 13, nós faremos depois no nosso retorno, lá na nossa sala de aula, porque a proposta dessa atividade é que cada um de nós marque o tempo do trajeto, né, que demora de casa até a escola. Então, cada um de nós mora em um bairro, né, em um lugar diferente. Então, cada um de nós demora um tempo para chegar até a escola, né? Então, nós vamos marcar o tempo, né, de cada um vai marcar o seu tempo, e lá na sala de aula nós vamos comparar quem que demora mais tempo, quem demora menos tempo. Mas para isso a gente tem que fazer no nosso retorno, tudo bem? Então vamos lá. Página 142, exercício 3. Na caneca de Marisa cabe mais água e na de Pedro cabe menos água. Observe e depois responda as questões. Então, vamos observar. Nós temos duas canecas, uma vermelha e outra azul. Está dizendo que a caneca de Marisa cabe mais água e a de Pedro menos água. Você conseguiu observar essas canecas e perceber qual cabe mais, qual cabe menos? Então, agora responda na letra A. Qual a cor da caneca de Marisa? Na letra B, qual a cor da caneca de Pedro? Tá bem fácil, hein? Número 4. Com a ajuda de seu professor, responda as perguntas a seguir. Letra A. Quantos minutos dura uma aula de matemática? Nossa aula de matemática dura 50 minutos. Letra B. Em que horário suas aulas começam? Vocês se lembram? Nossas aulas começam às 7h30, sempre com uma leitura, né, primeiro ano. Então, letra B, 7h30. Letra C. Em que horário suas aulas terminam? As nossas aulas terminam ao 12h30. Então, você vai precisar da ajuda de um adulto para registrar esses horários, ok? E número 5. Destaque as fichas do material complementar, página 147. Nela, faça desenhos que representem objetos. Então, você pode representar com objetos ou outros elementos, mas você vai representar o mais comprido e mais curto, mais estreito e mais largo, mais fino e mais grosso. Eu já representei, eu já fiz os meus desenhos. Eu vou mostrar para vocês só como um exemplo, hein? Cada um vai usar a sua criatividade e representar com seus desenhos. Então, olha só para representar mais comprido e mais curto. Eu escolhi o cabelo mais comprido e mais curto. E mais estreito e mais largo? Porta. Olha só, a porta mais estreita e a porta mais larga. E mais fino e mais grosso, eu desenhei lápis.
Um lápis mais fino e um lápis mais grosso. Fácil, né, primeiro ano? Então agora, façam essas atividades com muita calma, com muito empenho e muita alegria em primeiro ano. Estudar é bom demais, fica mais inteligente, né? Então façam, depois eu farei a correção. E a nossa aula vai ficando por aqui. Um beijo, primeiro ano, bons estudos para vocês. Então vamos à correção? Na letra A, você comparou, né, esses horários e o alongamento é feito antes ou depois da aula de yoga. Olha só, eu representei as aulas da Paula numa reta numérica. Então, aqui às 7 horas, alongamento, 8 horas. Ó, 7 horas, alongamento, 8 horas yoga, musculação às 9 e às 10 horas esteira. Então, o alongamento é antes ou depois da yoga? Então, a yoga está aqui, 8 horas, o alongamento vem antes. Então, essa é a resposta. Na letra B, a musculação é antes ou depois da yoga? Então, a yoga é aqui, ó, é às 8. A musculação é às 9, então, ó, depois, né? Então, primeiro vem a yoga, depois vem a musculação. Então, aqui é depois. E letra C. Paula corre na esteira antes ou depois do treino de musculação? Então, a esteira é antes, a musculação é às 9, a esteira é às 10. E 10 é depois das 9, não é? Então, ela corre na esteira depois, porque primeiro vem a musculação e depois a esteira. Certo? Então, aqui também é depois. Muito bem, primeiro ano. Fácil, né? Então, vamos lá. Agora, na página 142, você comparou as duas canecas, né? E você observou a dica aí para descobrir qual caneca, né, é de cada criança. Disse que a caneca maior é da Marisa, né? Que cabe mais água, na verdade. E a caneca que cabe menos água é a do Pedro, né? E a primeira pergunta está perguntando qual é a cor da caneca de Marisa. Se a Marisa tem a caneca que cabe mais água, a caneca que cabe mais água dá pra ver que é azul, né? Então, a resposta é azul. E a caneca do Pedro, que cabe menos água, é a vermelha, certo? E lá no exercício 4, na primeira pergunta, está perguntando quanto tempo dura, né, a sua aula de matemática. Primeiro ano em sala, né? O tempo das nossas aulas é de 50 minutos. Mas se você considerou o tempo que você está demorando aí na sua casa, né, o tempo médio dos vídeos que você tem assistido e realizado as suas atividades, e colocou um tempo diferente, tudo bem, eu vou considerar, não tem problema. E o horário que a gente inicia a nossa aula? A nossa aula começa sempre, todos os dias, às 7h30 e termina, lá na letra C, ao 12h30. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer uma revisão, né, lá no que eu aprendi, na página 124, que fala do todo o conteúdo aprendido, né? Nós aprendemos sobre os tamanhos, né, grande, pequeno. Nós aprendemos a comparação de massa. O que é massa? É peso, né? Massa é peso. Então, o que é mais pesado, o que é mais leve? O tempo, né? O que dura mais tempo, o que dura menos tempo, tá bem fácil. E capacidade. Capacidade é o quanto cabe em um recipiente, né? Em um determinado recipiente. Então, o que cabe mais e o que cabe menos. Então, olha, nós vimos também a respeito dessas comparações, né? Que existem aí alguns pontos a se considerar, algumas pegadinhas aí que a gente pode cair, né? E então vamos prestar aí atenção. Nós vimos com relação ao que é mais pesado e mais leve, que nem tudo que é maior é mais pesado. Então, olha só, vou pegar aqui 2 objetos. Ó, eu estou pegando esse lixo, ó, ele está vazio, gente. E ele é bem grande, não é? E esse pote de massinha? Se nós compararmos os tamanhos, o pote de massinha, ele é bem menor. Porém, ele é mais pesado. Primeiro ano, olha, ele está cheio. Então, ó, a massa dele, o peso dele é maior do que a do lixo, tá? Pelo menos agora, nesse momento. Se de repente eu encher o meu lixo
deixar ele todo cheio de água, por exemplo, ele vai ficar certamente mais pesado, né? Mas eu estou comparando, a maneira que eu estou comparando agora, o peso, né, a massa. Então, nesse momento, ó, o peso maior é da minha massinha. E com relação à capacidade, ó, capacidade é o quanto cabe. Aí, nesse caso, a hora que eu encher esses dois recipientes, né, se eu enchesse aqui agora esses dois recipientes, certamente caberia muito mais água no lixo, não é? Porque ele, além dele ser mais alto, ele é mais largo, ele é maior em todos os aspectos. Então, aqui, ó, a capacidade é maior do que a do pote de massinha, tá? É o quanto cabe dentro, certo? E com relação ao tempo, do que nós fizemos várias comparações ao longo aí da unidade, né? Para perceber aí coisas que levam mais tempo, que levam menos tempo e acontecimentos, a ordem dos acontecimentos também, né? O que vem antes, o que vem depois. Então é isso, primeiro ano. Agora o nosso livro de matemática acabou, né? Nós terminamos a unidade 5, terminamos o volume 1, que é esse primeiro livro, e vocês já receberam o livro 2, que nós veremos também muitos conteúdos interessantes. Eu sei que vocês amam a aula de matemática, então devem estar aí, ó, ansiosos para começar o novo livro, hein? Com cheirinho de livro novo, que delícia! Um beijo! Nossa aula vai ficando por aqui.